Família Mais está no ar. Acompanhe tudo que a gente preparou para você hoje. Olá, eu sou a Érica Andrade, você está no Família Mais. Hoje com um tema muito atual e relevante. Falaremos sobre o desemprego com a gestora de RH e Previdência Privada e líder do Ministério Empregar, Maristela Martins. Mas antes disso, vamos para a reflexão do dia? Seja intencional, viva cada momento com intenções claras e faça o seu melhor. Isso faz mais sentido do que buscar uma vida perfeita. Ser intencional é ter um estilo de vida segundo o qual escolhemos intencionalmente alinhar nossas ações aos nossos princípios, visando atingir os objetivos específicos. Família Mais está no ar com um assunto muito atual e relevante, o desemprego. Hoje eu estou aqui com a Maristela Martins, líder do Ministério Empregar. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, Maristela. Seja bem-vinda. Obrigada, grata pelo convite, né? Uma oportunidade de falar de um tema, né, tão relevante. Verdade. Maristela, o que é o Ministério Empregar? O Ministério Empregar da Igreja Batista, né, Atitude, e é um ministério voltado para promover empregabilidade. Ou seja, nós promovemos eventos, palestras, nessa função de promover empregabilidade, não só de ajudar a pessoa a conseguir um emprego, Sim, mas também, por exemplo, da pessoa que está empregada, dela também aprender também outras coisas, legal. como lidar, competências. Então vocês assistem também as pessoas que já estão empregadas. Que já estão empregadas, porque assim, a empregabilidade, assim, mesmo quem está empregado tem que se manter É empregável. verdade. Então a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre o desemprego e sobre também as pessoas que estão empregadas. Maristela, nesse momento, né, que a gente tem vivido aí, em que todas as famílias foram afetadas pelo desemprego, né, em nosso país, né, o número de desempregados aumentou 1 milhão em 3 meses e chega a 13 milhões. Que estatística triste, né? Em um ano, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho e viu a população ocupada encolher para o menor contingente já registrado pela pesquisa, iniciada em 2012 pelo IBGE. Então, essa estatística é algo assim bem assustador. Se a gente olhar, assim, a gente já vem com essa estatística, né? Se a gente olhar assim, a gente estava lá em 2017, 2018 e também já estávamos numa crise. Então a gente estava numa fase de recuperação. Entendi. E quando entrou, né, a pandemia. Então os números crescem. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando começou a pandemia, lá em março, abril, eu achei que seria pior. É? Eu acho que assim, com todas as coisas que estavam acontecendo, com o que a gente estava vendo lá fora, eu acho que seria pior. Que bom ter esse seu olhar, né? Você como uma pessoa especializada nessa área, trazer isso pra gente, então não é algo tão assustador como Não, eu acho que a gente tem uma chance aí de uma recuperação bem legal. Não sou economista, mas como dizem os economistas lá, que usam aquelas letras, né, para fazer... dar, né, o parâmetro do governo, né? Então eles falam assim, que é um V, né? Então assim, o V, quando a gente cai, a retomada sobe também, né? E a gente andou muito tempo aí no U, que a gente caiu e ficou até subir. O nosso ministro da Economia, ele diz que vai ser um V, mas é um V como se fosse o símbolo da Nike, né? Que é um V crescendo um pouco mais, mas que a gente vai estar crescendo. E eu acredito muito nisso. Entendi. Sou otimista, né? E acho que assim, precisamos ser, né? Um país que tem condições para isso, né? As pessoas são muito criativas. É verdade. E a gente sempre supera as crises. É verdade. E a gente se reinventa, não é isso? Se reinventa. É a oportunidade de se reinventar. Mas, Maristela, você acredita que em quanto tempo o país irá se reerguer? Já que você tem esse otimismo aí, né, pra gente. Quanto tempo? Não sou, como diz, não sou economista, muito mas menos, muito entendida do assunto. Uma vidente, mas eu sou realmente uma pessoa positiva. E eu acredito que até ano que vem a gente tenha... Eu acho que a gente já está chegando no final do ano
com expectativas muito boas, com coisas que a gente não achava que seriam boas. Já deu uma aquecida no mercado, porque, né? Porque assim, em meio a tudo isso, tinham pessoas que já estavam desempregadas, Érica, há algum tempo, e eu estou vendo pessoas se recolocando na pandemia. Então, eu acho que isso é muito legal, porque assim, pessoas que já estavam desacreditadas. Entendi. A gente nem sabia o que ia acontecer, porque ninguém vislumbrava isso para 2020, Sim. né? E elas já estão se recolocando. Eu estou vendo também uma outra coisa, um aquecimento do comércio, porque o comércio ele vai dar números maiores do que em 2019, agora nesses últimos meses, como em outubro, né? Já tem uma expectativa de que ele tenha sido melhor. Então, eu acho que até o ano que vem a gente vai ter grandes surpresas aí. Então, você que está em casa pode ser otimista, assim como a Maristela, né, tem apresentado para a gente que realmente as coisas já estão melhorando, nós já estamos voltando aí, aquecendo o mercado, e ano que vem, creia que vai ser um ano muito melhor. Amém. Maristela, você acredita que as empresas estão se reinventando na busca de um novo perfil, assim, profissional, ou mais ligado à tecnologia, talvez? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Mesmo que elas não quisessem, elas têm que se reinventar, tiveram que se reinventar. Não só os funcionários, não só as pessoas que desejam um emprego, mas também os empregadores. Mas também os empregadores, porque, Érica, elas não tiveram outra saída, né? Então, assim, muitas empresas que, por exemplo, tinham essa questão do home office como uma coisa absurda. Uma coisa distante, né? Trabalhar em casa. Ela teve que fazer isso, e teve que fazer praticamente do dia para a noite, para você ver assim, o nosso poder de se reinventar e de conseguir praticar as coisas. Então, muitas empresas deixaram, às vezes, de ser totalmente presencial para ser home office. E agora elas estão vivendo outro... E deu certo, porque você não tinha outra saída, né? Verdade. Então, você foi lá e fez. Então, assim, elas começaram a investir realmente na tecnologia. E uma empresa que não investia na tecnologia já estava ficando obsoleta. Imagine agora, nesse momento, ficou muito nítido. Então, começou a correria para se enquadrar, né, nesse cenário. E é até engraçado, porque assim, a gente já está vendo a retomada, a gente já está vendo as empresas voltando, e agora a gente está num outro processo, que é a dificuldade com o retorno. É verdade. Né? Porque agora você está fazendo toda uma adaptação para as pessoas retornarem. Entendi. Então, não tem como a empresa se reinventar, nem o empregado, né, se reinventar nesse momento, porque ele também teve que aprender sobre tecnologia. Sim, é verdade. Né? Então, a dica que você pode deixar para quem está em casa é reinvente-se. Não, reinvente-se. Outra coisa, a tecnologia não é algo que você tem assim, que você não pode ter, que eu deixo de ter, ou que eu não vou olhar, que não vou fazer. Não tem isso. Tecnologia faz parte da gente hoje. É verdade. Você tem que aprender. É essencial, né? É essencial. Uma pessoa que hoje não tem um telefone, ou não tem um WhatsApp, ou não tem uma internet, ela ficou totalmente complicada para ela trabalhar, para ela fazer uma entrevista de emprego. Entendi. Não tem como. Então, você tem que lidar. Então, assim, muita gente falava, eu não gosto disso, né? Eu não quero ter um telefone, eu não quero... Não tem. E para você lidar com a família, para você lidar com várias coisas, a tecnologia está presente hoje, né, na nossa vida. É verdade, é verdade. Está presente. Como diz, o celular faz parte do corpo, né? Quando a gente esquece, a gente volta, né? Para pegar ele de tanta parte que ele está fazendo do nosso dia a dia, da nossa vida, né? E saber usar a tecnologia é essencial, né? E você pode usar a tecnologia, né, para várias formas, inclusive para se reinventar e reaprender, né? Principalmente a viver nessa área normal. profissional, né? Muito. Nesse momento, mais ainda. Mais ainda. Entendi. E você acha, né, que a relação de trabalho mudou nesse tempo? Você já trouxe um pouquinho da questão do home office, que foi mudada assim. E você acha que é tão produtivo o home office quanto nas empresas? Olha, foi uma surpresa também. Eu também percebi isso. Você sabe que foi a primeira vez que eu comecei a atender como psicóloga online? Eu nunca tinha feito atendimento online. E é uma experiência incrível. E os próprios pacientes não querem mais voltar para presencial. Olha que legal, né? Pois é algo assim que aconteceu. Por exemplo, eu, na gestão da minha equipe, eu achei que ficou mais produtiva do que no presencial. Sim. Querendo ou não, o presencial ele gasta o tempo para você ir para o trabalho,
né? O Então a pessoa já deslocamento, chega né? lá, aí até que ela se enquadra naquele local, Para ela começar a poder produzir. começar a produzir. Aí conversa um pouquinho com o fulano, É, toma um café. entendi. Então, quando você, eu acho que em casa, apesar das outras coisas que a pessoa teve que lidar, né? Porque ela teve que lidar também com as coisas de casa, né? Com o filho, com a escola online. Então, assim, foram várias tarefas, mas ela se concentrou para fazer a sua entrega, né? O seu trabalho. E teve uma mudança, eu acho que na gestão. Eu acho que o gestor, ele começou a se preocupar até mais um pouco com cuidado com o empregado, porque, na verdade, a empresa, quando colocou as pessoas em home office, ela já teve cuidado. Isso deu uma valorização. Sim, Porque as pessoas verdade. valorizaram a empresa, porque a empresa estava tendo cuidado com ela, colocando ela em home office. Entendi. E depois o gestor começou a ter cuidado, porque assim, o gestor não pode também, por exemplo, chegar e ligar para você a qualquer tempo. Às vezes você está, né, com uma criança, às vezes tem alguém doente na sua casa. Verdade. Então você começou a procurar saber também. Você entrou na casa do seu empregado. Teve um outro olhar do empregador para com o empregado, Em outro lugar. Então você teve que também tomar esse cuidado Entendi. na hora de lidar. Então assim, a gente, por exemplo, já teve uma reunião online que aconteceu na empresa, uma pessoa teve que sair na hora, porque um parente sofreu um acidente e ele teve que socorrer. Então, assim, você lida com outras coisas, Entendi. entendeu? Ali de uma forma, porque você está dentro da casa da pessoa, você está lidando com aquele momento. Realmente é uma nova ótica, né, que esse momento está trazendo para gente, um novo olhar que a gente tem que aprender a ter, né? Um novo olhar mesmo, né? Um dia desse até li sobre a escola, né? Você falava, não pode levar o celular para a escola. Aí agora, menino, pega o celular para estudar. É verdade. Olha que interessante, então, assim, né? As mudanças, né? E a gente tem que estar pronto para isso. Verdade, né? na Pra escola se da minha adaptar. filha já tem que levar o tablet para estudar. Boa colocação que você trouxe pra gente. E diante desse cenário, né, de incertezas, Maristela, eu preciso te perguntar, né, o medo do contágio, isolamento, mexeram muito com o equilíbrio e a sanidade mental. Eu pude ver isso, né, o quanto as pessoas realmente ficaram afetadas, né, de ficarem com medo de pegar a doença, a Covid, e aí nem pega, mas aí é afetado emocionalmente, né? Então, assim, como é que você acha que isso impactou, comprometeu ali o desempenho profissional da pessoa? No início, eu acho que assim, igual eu falei, como gestor, todos tiveram que dar um tempo para essa adaptação. Não é fácil lidar, né, com tudo que estava acontecendo, ouvido tantas notícias. Você, como psicólogo, ele deve, né, ter visto mais do que eu em relação a isso. Porque era realmente, uma nova forma de se fazer as coisas, você tendo que se adaptar. É a internet, né, que não funciona, é a rede que você não consegue, às vezes, acessar, né, no trabalho. É o filho que está na aula online que você tem que acompanhar, né? Em meio a tudo isso, o medo. O medo. Né? E o medo, ele paralisa. Paralisa, é verdade. Né? Então, assim, as pessoas que já estavam, por exemplo, desempregadas, e aí entra, né, numa nova onda dessa. Então, assim, eu acho que teve realmente essa questão do desespero. E assim, quem é que não sentiu um sintoma de Covid nesse momento? Não é? Quem é que não estava em casa e ficava ouvindo qualquer coisa? Será que eu tô? Será que eu peguei, né? Eu sou uma pessoa alérgica, né? Geralmente sente alguma coisa, mas naquele primeiro período, qualquer coisa que sentia, eu falei, meu Deus, será que eu tô doente? Será que tá passando mal? Porque já é um momento realmente que todos passaram por um processo, né? Acho que agora a gente está até saindo, né? Um pouco desse processo e com um aprendizado, né? Porque eu acho que em tudo a gente tem que ver o aprendizado, né? E é no meio da crise que eu acho que a gente aprende mais ainda a lidar com certas situações. E a gente agora está aprendendo a conviver, Entendi. Né? Quem é que diria que a gente já está usando máscara, né? A gente ria até quando via alguém, né, com máscara, né? E agora já faz parte do nosso dia a dia. Agora faz parte do dia a dia. Eu acho que a gente sai também com mais higiene, né, de um modo geral, né, na população. Um certo cuidado, né, uma atenção ali, né, ao lavar as mãos, usar álcool. Então você acredita que no início pode ter sim comprometido ali, né, desempenhando ali a sua atividade, mas que depois a gente se adaptou e contribuiu até para que a gente avançasse mais, né? Foi uma evolução, você acredita? Eu acredito nessa evolução e assim, a gente ainda está passando no processo, né, da retomada, porque assim, as empresas começaram a voltar no presencial, então ainda tem esse processo. E
É legal que a empresa respeite isso, porque cada pessoa lida de um jeito. Sim. Tem pessoa que ela vai ter o medo de ir. Então você tem que respeitar aquele medo, Entendi. já que ela tem o medo de ir, né, para o local de trabalho. Mas, por outro lado, você como pessoa tem que começar a fazer as coisas. O movimento tem que ser de cada um, né? Tem que ter um movimento, porque senão você não vai ficar paralisado, né? Você estava paralisado lá naquele outro momento, né? Sem saber o que fazer. No momento lá, quando começou a pandemia, e agora vocês também continuam com medo, talvez, de retornar. Sim. Então, tem que dar um passo, né? A gente tem que sempre acreditar. O mundo, e assim, você viu aí que eu falei para você, né, que em 2021, que eu acredito que as coisas vão melhorar, e ele precisa nessas competências socioemocionais. Sim. A gente fala muito hoje, se falou muito, né, das competências técnicas, né, comportamentais, mas realmente assim, estudos já demonstram, né, isso já teve um fórum mundial em 2016, até que a Confederação Nacional da Indústria trouxe alguns requisitos mesmo de competências, né, as soft skills, né, como são chamadas, que são necessárias. E uma delas que eu acho assim essencial é a resiliência. Né? A resiliência é até um termo emprestado aí da física, né, para o empresarial, e é a questão mesmo assim de resistir, de lidar com as adversidades. Mas lidar com as adversidades, lidar sob pressão, isso é uma coisa que todo mundo lida, mas você lidar com isso de uma forma positiva. É verdade, porque quem não tem suas adversidades, né? Eu sei que a pandemia veio de uma forma que afetou a humanidade. Né? Não fui eu que provoquei, não foi você, mas ela realmente veio e afetou a humanidade. Então, o que a gente pode fazer com isso? Né? Ser resiliente, mas da forma que você está trazendo, realmente ser positivo. Né? Você trouxe isso, eu lembrei que eu li uma reportagem realmente falando dos grandes CEO das empresas, que hoje o fundamental, além de algumas competências, é ter a inteligência emocional. Inteligência saber emocional. lidar com as suas emoções e de forma positiva. Né? Com certeza, quem já pratica, quem já aprendeu essa questão das competências socioemocionais lidou muito melhor com a crise. É verdade. Porque você entrou na crise, mas você acreditando que vai melhorar, você sempre não perde o seu objetivo. Isso aí. Né? Quando você é resiliente, você não perde o seu objetivo. O foco é aquele, você né? Você foca e você continua. E nós, né, que somos evangélicos, que vivemos dentro da igreja, nós aprendemos isso no nosso dia a dia, né? A cada mensagem que a gente tem, né, no domingo, a Bíblia, né, nos ensina muita coisa. Então, acho que nós somos realmente assim, privilegiados, né, de ter uma educação na igreja e que isso nos ajuda muito. Né? Por ter esse entendimento, talvez, né, que... Talvez quem está em casa ainda não tenha, mas que acredita. Fé, né? É a fé. E a gente saber que a gente pode confiar num Deus. Né? Acho que faz toda a diferença, né? Confiar em Deus. Faz sim. Muitos empresários fecharam seus comércios e negócios. A gente tem vivenciado e acompanhado isso aí, né, constantemente. E tiveram que lançar e remodelar seus negócios. Você acha que a capacidade de se adaptar às mudanças diante das adversidades se torna um diferencial competitivo? Com certeza. As empresas resilientes também, né, foram as que mais sobreviveram. Eu acho que teve aquele momento, quando se fechou o comércio e tudo, que as pessoas realmente entraram em desespero, né? Eu tenho uma irmã que tem comércio, que tem salão de festa, você imagina. Numa hora para outra, ela fecha tudo. E a gente sabe que a vida do comerciário hoje, ele... vende hoje para pagar a conta de amanhã. Né? Então, imagina, né, diante de tudo isso. Então, aquelas pessoas que elas já estavam melhores preparadas, que elas tinham lá como pagar aquela folha de pagamento de março, antes de sair os planos, né, do governo, que foi uma outra coisa que ajudou muito a questão do comércio, porque essa questão da suspensão do contrato, de trabalho, algumas coisas, o próprio empréstimo que andou saindo ajudou que as empresas continuassem. Só que assim, não adianta isso se a empresa não tiver essa atitude, né? Entendi. Da mudança. Sim. Então, numa hora, naquele momento, você parou, chorou, entrou em desespero, fez tudo. Mas depois você levanta. E aí? O que você começou a fazer para reinventar o seu comércio, para reinventar a sua empresa? Né?
Eu lembro que a minha irmã ficou lá um mês dedicada montando um e-commerce, entendeu? Para a empresa Olha, dela. se reinventou Começou a aí, colocar né? uma entrega de delivery, né? Olha que legal. De calçado. Então, é uma reinvenção, né? Nós todos temos isso, né? Mas a gente não pode paralisar, voltamos lá atrás, né? No medo, né? Temos que realmente... tem a hora lá que você vai ficar com medo, que você vai chorar, mas no outro dia tem que continuar. Entendi. Vamos continuar. E falando sobre concorrência, né? Com as taxas de desocupação tão altas, como que fica esse jogo aí no mercado? O que você pode falar pra gente sobre isso? Então, eu acho que a diferença, você falando da concorrência, da parte do emprego, né? Isso entre aí. uma pessoa e outra, como é que o profissional consegue se destacar? Né? Porque, assim, todo mundo vai ter que correr atrás do seu e permanecer ali. Hoje, né, você está perguntando dessa forma, né, como uma concorrência, mas eu acho que o empregado, ele tem a empresa, assim, não é que ele vai perder, né, uma vaga. Porque quando a empresa ela busca uma pessoa, ela não busca só uma pessoa que vai encaixar para ela, mas se ela também vai se encaixar, se isso vai ser bom para ela num processo seletivo, né? Então, quando você faz um processo seletivo, às vezes muitas pessoas, né, que não deu certo, que eu não entrei, né, que não foi, mas assim, não era talvez aquela vez, não era aquela vaga que era para você. Então, quando a gente faz um processo seletivo, a gente não está olhando só para o que a gente precisa. Mas, por exemplo, às vezes eu já entrevistei pessoas que são muito boas, mas que eu vi que ela não ia se adaptar naquela vaga. Ela não ia se adaptar na empresa, com a forma como a empresa trabalhava, entendeu? Entendi. A forma de fazer as coisas. Então, até popularmente, né, que a gente agora tem usado, é um match mesmo empresarial. Então, assim, a empresa, né, tem essas características como tem essa. Olha, na pandemia agora eu vi um caso de uma pessoa precisando de emprego e conversou com uma empresa, fez todo o processo e quando veio um contrato ela recusou, porque não fazia parte, entendeu? Da cultura dela para ela aceitar aquele emprego. Então, assim, então acho que não é uma concorrência, eu acho que tem um encontro aí que precisa ser realizado, né, entre a vaga e o profissional. Agora, o profissional, ele, com certeza, o que está fazendo diferença no mercado hoje é a questão comportamental, é a questão que a gente acabou de falar das competências socioemocionais, porque o técnico é tão fácil de você encontrar, a pessoa que sabe fazer as coisas, mas aquela pessoa que sabe lidar com as questões que vêm, isso não é tão fácil. É, né? Esse que é o destacado, o solucionador de problemas, né? Sim, porque a gente tem muito na empresa aquelas pessoas que perguntam e que levam o problema, mas quem são as pessoas que são os solucionadores de problemas? Verdade, né? É verdade. Você está falando e eu estou lembrando disso. Tem um termo que eu uso muito com meus pacientes que eu falo que nós precisamos ser facilitadores na vida do outro, né? A gente não está aqui para trazer problema, então vamos facilitar. E se trouxe a solução, muito melhor ainda. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que eu conversei com a minha irmã, ela mora em Portugal e toda a Europa foi muito afetada ali, foi muito mais rígida essa questão do isolamento de tudo, e ela falou que ela começou a trabalhar muito mais mesmo. Só que olha só como ela conseguiu se destacar ali, sendo resiliente, fazendo o trabalho dela com excelência. Muitos funcionários foram desligados da empresa, foram demitidos e ela foi promovida. E ela me contou essa experiência agora, nesse período, né, de pandemia, e quanto ela estava feliz e realizada com isso. Então, é importante a gente também estar trazendo isso para quem está assistindo a gente, que está nesse momento desempregado, querendo se destacar. Faça, mas faça com excelência, né? Faça com excelência. Eu sou uma pessoa que prezo muito pelo trabalho com excelência. E como gestora, né, dessa parte de RH, na empresa a gente implantou, né, até o mapeamento de competências, e uma das competências do destaque, né, que a gente viu, inclusive pela característica da empresa, foi a excelência no trabalho. E isso eu acho que é para tudo na nossa vida, a excelência também no serviço, na igreja, tudo que a gente faz, assim, qual é o seu diferencial quando você vai executar alguma coisa? Entendi. Né? O que você vai trazer que é um plus a mais? Porque quando eu faço uma entrevista, estou realizando um processo seletivo para minha área, igual há pouco tempo,
eu encontrei várias pessoas que eram daquela função, que tinham experiência, que trabalharam, mas eu contratei a que me deu um pouco a mais, né? O que ela tinha a mais para me oferecer? Olha o destaque, né? Esse a mais. Então, você não... E às vezes isso não está relacionado nem especificamente ali com... Isso que eu ia falar. A questão do processo. Não ficar preso somente à realização da sua função. Isso. Mas ter algo a mais mesmo, né? O você se preocupar com o outro, né? Você resolver a questão, né, do outro, isso faz diferença, né? Você lidar com o trabalho. Todo trabalho tem cliente. Você lida com alguém. Verdade. Você tem o seu cliente interno, você tem o seu cliente externo. Sim. E como é que você faz isso? Como é que você se coloca no lugar do outro para resolver essas coisas, né? Porque aquela pessoa que está lá, que acha que ela só é ela e a máquina, e que ela só faz isso, né? Que ela se preocupa, ela não tem uma interação. Né? E em todas as coisas a gente pode fazer bem feito e pode interagir melhor, né? Com o nosso próximo e ter o cuidado. E eu acho que essa pandemia mostrou muito isso. Essa questão do cuidado mostrou. Com o outro. Então, olha que dica, né? Assim, fundamental, importantíssima que a Maristela está trazendo para você que está trabalhando, né? Se destaque, faça com excelência para você que deseja trabalhar, né? Se empenhe, faça a diferença que você vai ser notado, não é isso, Maristela? Você falou da questão da sua irmã, de pessoas, né, que foram demitidas e que ela foi promovida. Mas cada um tem uma história, né? Que conta. E com certeza, na hora que as pessoas tiveram que demitir, porque a empresa, né, teve que tomar certas decisões, e eu tenho experiência pela minha própria empresa, ela não demitiu pessoas que eram boas. Se ela teve que fazer uma escolha, ela escolheu por diferenciais. Entendi. Que cada um tinha. Talvez você tenha lá vários garçons, entendeu? Alguma atividade. Mas aquele que tem os destaques, ele vai continuar na empresa. Entendi. Entendeu? Você vai querer, você vai fazer de tudo para que na hora que você vai fazer um corte ou qualquer coisa, você vai querer manter aquela pessoa que tem um diferencial. Você escolhe, né, aquela pessoa, né? Papo bom, viu, Maristela? E vamos continuar aqui, Maristela. A formação, né? Essa eu estava bem curiosa, não te perguntei, né? A formação ainda é um diferencial? Então, a formação, acho que ela tem que existir, né? Existe ainda muita formalidade, até nas contratações e tudo. Mas existe uma questão que é a formação multidisciplinar. Não é saber só mais uma coisa. Entendi. Você tem que ter várias coisas. Isso é uma das características também das competências aí socioemocionais agora do futuro. Várias habilidades, né? E é a formação multidisciplinar. Então, assim, eu até comentei, né, com você. Eu, né, venho de TI, fiz formação em TI, fui trabalhar na área de gestão de pessoas. Dali, com RH primeiro, a parte de pessoal, fiz uma formação em Direito e Processo do Trabalho, e agora estou trabalhando com Previdência. Sou gestora de um plano de Previdência. Olha, isso não é uma questão de ter uma formação e de ter aprendido uma coisa e seguir, mas é uma questão de aprender a aprender sempre. Verdade. Então, você passou por diversas, né, formações que contribuíram para que você realmente E aí cada vez você estuda. Então, assim, quando eu vim agora para a área de Previdência, estou estudando sobre Previdência. E a grande habilidade, também, mais uma dica, é aprender a aprender. Então, assim, todo dia. Quantas pessoas tiveram que aprender a lidar agora para entrar em uma ferramenta aí do Zoom, para fazer uma reunião online, né? Então, assim, temos que estar abertos a isso. Verdade. A mudança e aprender a aprender. Aquela pessoa que vivia lá na sua caixinha, na sua baia do trabalho, só faço isso, não faço mais e não quero aprender, essa não é o profissional que as empresas mais estão buscando. Você tem que ter outras habilidades. Então, outra dica aí que a Maristela trouxe pra gente, aprender a aprender. Não fique restrito somente ao que você sabe, né? Deseje mais, não é isso? Isso aí. Maristela, o que mais é considerado numa seleção de emprego por quem está contratando? Agora eu quero te ouvir. Vamos lá. O que mais é considerado? O que é mais considerado? Eu até já disse um pouco, né, a questão do diferencial, sim, né, da pessoa. Então, assim,
a primeira questão, quando a pessoa, no processo seletivo, a gente olha o currículo, né, daquela pessoa. Então, você já vê alguns destaques de como é que ela fez, como é que ela, né, elaborou. Quando ela chega, a presença dela. Claro. Que ela, né? Conta muito, né, Maristela? Com certeza. Então, por exemplo, hoje, as pessoas estão fazendo tudo online, né? Aí imagina, só porque ela está em casa, só porque ela vai fazer entrevista, ela não se porta da forma correta. Ou não se arruma como se ela fosse trabalhar não fora. Se arruma como fosse trabalhar, né? Eu fiz uma entrevista com uma pessoa, isso mesmo. Antes mesmo da pandemia, né? Uma entrevista com uma pessoa, porque ela era de São Paulo, e realizamos a entrevista via Skype. E assim, ele estava sentado num sofá, com uma camisa de corrida, e era uma vaga formal. Isso também tem a ver, né? Você tem que conhecer muito a empresa que você vai trabalhar, ler sobre ela. Tem que estudar um pouquinho, né? Antes. E na hora que a gente conversava, ele simplesmente estava assim, ó. Aí realmente não rolou, né? Não rolou. Era uma pessoa ótima tecnicamente. Puxa. Mas o comportamento dele não ia se enquadrar com o nosso perfil formal que nós temos na empresa. Gente, quantas dicas Maristela está trazendo aqui. Tenho certeza que você está em casa, você já aprendeu um pouquinho e vai aprender mais. Mas antes disso, Maristela, eu queria te convidar a assistir agora com a gente uma dica top, né, do Douglas, que é o meu marido. Vamos assistir juntas, então, dicas práticas do Família Mais? Olá, galera. Eu sou Douglas Andrade, marido da Érica Andrade, pai da Lavínia Andrade, líder do Namoro a 3, do curso de noivos. Nós queremos trazer uma dica muito importante para você, que é colocar Deus no centro do seu relacionamento. Isso quer dizer Namoro a 3. Então você, como ser humano, foi criado por Deus um ser completo. Mas o senso comum tenta te dizer o tempo todo que você precisa de alguém para te completar, para te fazer mais feliz. E não é isso que a Bíblia diz. Então procure aquela pessoa que te acrescente, que te aproxime de Deus e coloque Ele no centro do seu relacionamento, que a sua vida vai ser em abundância. Então, Maristela, a gente acabou de voltar aqui da dica do Douglas, né? A dica prática. Você concorda que somos completos em Deus? Plenamente. Em Deus nós somos completos e felizes. Não precisamos do outro para ser feliz quando nós temos Jesus. É verdade, é verdade. Mas vamos continuar aqui esse programa que está muito bom, muito informativo. E eu gostaria de ouvir de você mais dicas, tá? Eu e todo mundo que está em casa, que está assistindo a gente, com certeza quer ouvir mais de você. Vamos lá. Um bom currículo abre portas? Com certeza. Aliás, é a primeira porta. E como estruturar esse bom currículo? Um currículo, primeiro, ele deve começar com... É simples, né? Você não precisa fazer aquele currículo, às vezes, né? Que a gente olha autoelaborado, cheio de imagens. Não precisa. Nada disso. Aliás, a primeira coisa que eu vou falar, se não pediu foto, não coloca. Não coloque foto se não foi solicitado. Olha a dica da Maristela. Como disse uma palestrante num evento nosso do Empregar, ela falou assim, você vai colocar lá uma foto 3x4 que te deixa 12 vezes pior do que você é. Então, assim, não precisa. Se não pediu foto, a não ser que realmente lá na descrição da vaga esteja escrito, né, que precisa de foto. Senão, não coloque foto. Primeiro, as questões de dados pessoais, né, o seu nome, o bairro onde mora, não coloque o endereço também, agora por uma questão de segurança, não se está usando mais, se colocar o endereço. Não sabia dessa. Você coloca o bairro. Um telefone que funcione, de contato. Que consiga contactar a pessoa, né? Aconteceu comigo, eu indiquei uma pessoa para uma vaga. Sim. E a pessoa me ligava, eu não consigo falar com ela. A gente está aqui ligando, a gente está precisando logo, eu não consigo falar. E eu fui falar com ele, ai, que esse número é só o WhatsApp. Então, olha aí, gente, dê um telefone em que você consiga ser achado, contactado, não somente para mensagem, mas também para ligação. Então, assim, a não ser que você coloque lá no currículo, WhatsApp, né? Que a pessoa vai saber que é somente para o WhatsApp. Um e-mail, precisa ter um e-mail. Hoje a gente, né, a nossa comunicação, todos precisam ter um e-mail.
E cuidado com o nome do e-mail que você coloca, né? Porque a gente já recebeu lá, até um exemplo Imagino. também que a palestrante deu, Gatinha Zona Sul. Gente, Então, não é legal não tem isso, como. viu? Então você tem que ter cuidado lá com o e-mail que você criou para você mandar também um e-mail. E você tem que ler o e-mail, porque nos processos agora, a maioria deles, a comunicação é por e-mail. Então também você tem que estar atento. LinkedIn. LinkedIn, Para quem não conhece, né? o que é LinkedIn, né? É uma rede social profissional. Sim. Então você pode ter Instagram, pode ter Facebook, pode ter cuidado com essas redes sociais, mas é o LinkedIn que é o profissional. E lá, muitas das vezes, você pode colocar até o link do seu LinkedIn para que a pessoa também acesse o seu LinkedIn. Super interessante isso. Também. E ali vem o currículo, né? Por exemplo, o objetivo é opcional, mas você pode fazer um resumo das suas qualificações, né? Então, assim, eu sou Maristela, tenho experiência, né, há 20 anos na área de recursos humanos. Você pode fazer um breve descritivo, porque você sabia que, em média, o entrevistador, ele tem 20 segundos para olhar um currículo. É bem... Então, ele tem que olhar e tem que estar ali na cara logo que ele está perguntando. Então, ele está procurando lá uma psicóloga, né, que tenha experiência clínica. Então, ele já tem que olhar logo de cara. Entendi. Logo depois, a formação, um curso que realmente seja essencial, né, para aquela vaga. E aí sim a experiência. Geralmente a experiência em ordem cronológica, ou seja, da última para a mais nova. Entendi. Hoje também a gente tem usado o trabalho voluntariado. Se você tem algum trabalho voluntariado, você faz Deve também. se colocar lá. Se colocar também lá, por último, lá no currículo. Acho que eu consegui, né? Gente, já trouxe muitas dicas boas, né? Eu acredito que sim. Eu tenho aprendido aqui contigo. Currículo. E me diga uma coisa. E quem quiser assistir, tem a nossa palestra lá no @empregaíba do Instagram. Tem lá uma palestra sobre currículo, para como você montar um currículo campeão. Olha que legal. Então vai aparecer aqui o Instagram. Para quem quiser ainda ter mais informações, mais dicas, procurar lá e vai achar, né? Vou procurar essa. Que bom. E assim, quais são as dicas para uma boa entrevista de emprego? Então, a gente até começou a falar aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é conhecer a empresa. Então, assim, é bom você estudar. Você vai ser entrevistado por uma empresa, você saber qual é aquela empresa. Às vezes, por exemplo, quando você manda o currículo para aquela vaga, já tem até lá no final qual é a empresa que você que tá contratando, porque tem empresa que não divulga. É verdade. Ok, o nome, mas aquela que está divulgando e você sabe, vai lá no site, pesquisa sobre aquela empresa, para você saber como é a empresa. A outra questão, realmente, você tem que tomar cuidado com a sua vestimenta, com a sua roupa, da forma às vezes que vai chamar a atenção, até um batom, um esmalte na unha, dependendo da empresa que você for, aquilo não vai ser legal. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista às vezes para um garçom, para trabalhar numa cozinha, e você tá barba, cabelo, corte, tudo isso vai fazer diferença. Então você tem que se postar na entrevista como se você realmente estivesse indo atuar, né, ali no seu trabalho. E demonstrando interesse que quer essa vaga, né? Claro, com certeza, né? Eu já contratei uma secretária por causa do brilho nos olhos. Olha! Ela queria muito trabalhar lá. Era tão nítido a vontade dela, a questão de trabalhar naquela empresa e tudo, que aquilo, assim, reverberou na hora da entrevista. Então, assim, isso faz diferença, né, do comportamento. A pessoa às vezes pode ficar nervosa, o entrevistador ele geralmente dá dicas, ele vai fazendo perguntas ali para você poder ficar mais à vontade. Mesmo que seja uma entrevista online, você também tem que se preparar antes, você não pode deixar para a hora da entrevista baixar o aplicativo que a empresa mandou, ver se a sua internet está boa, não ter ninguém passando atrás, né, ou falando algum barulho para você, né, se sentir à vontade. Então você tem que se preparar também em casa para fazer as entrevistas. E isso é algo que deve continuar, essa questão das entrevistas online, né? Porque vai ser muito mais prático. Sim. Se algumas empresas já estavam usando, como eu já usei e contei aqui, imagine outras empresas. Então, assim, tem muitas maneiras de você conseguir se preparar para a entrevista. A outra questão, que assim, é bem básica, mas que já aconteceu comigo, é estudar o seu currículo. Aí você vai falar, mas a pessoa que fez o currículo não sabe? Pois é. O que seria estudar o currículo, Maristela? Pois é, mas eu já fiz uma pergunta para a pessoa que estava no currículo dela e ela disse assim, tá escrito aí? Aí realmente não é legal, né? Então, estudar o currículo é o seguinte,
Você está indo para uma vaga na área de recursos humanos. Então, quais são as suas experiências com recursos humanos? Na hora de mandar o currículo, você já tem que dar destaque nisso, porque você já olhou a vaga, já está vendo o que está pedindo. Você tem os requisitos daquela vaga? Porque outra coisa também é o seguinte, você é contador e aparece qualquer vaga, você manda seu currículo. O recrutador não gosta disso, de ficar recebendo currículo da pessoa que nem lê o que está escrito lá. Entendi. Na vaga. Então, assim, primeira coisa, você tem que olhar lá os requisitos daquela vaga. E o que está pedindo, e aí sim adaptar o seu currículo, porque às vezes lá está falando uma coisa que você não anotou no currículo, mas você tem experiência. Não mentir, né? Não Também mentir. É outra questão, porque não adianta que o recrutador vai pegar você na hora da entrevista. É verdade, é verdade. Então, estuda seu currículo, tenha consciência também numa ordem cronológica para você conquistar a conversa, porque também aquela pessoa que você vai perguntando, ela fica, sim, tenho. Rotinas. Entendi. Você não monossilábico continua, ali não dá continuidade. ele também não vai conseguir passar para você, né, o que ele sabe. Porque tem pessoas que acham assim, eu já entrevistei pessoas na área de pessoal, e aí quando você pede para ele descrever a sua experiência, rotinas na área de pessoal. Bem, Maristela, eu queria agradecer muitíssimo mesmo a sua presença aqui. Você trouxe dicas pra gente, muito especiais, dicas práticas, dicas objetivas. Muito obrigada pela sua presença no Família Mais. Foi muito enriquecedor ter você aqui com a gente nesse momento. Eu tenho certeza que agregou muito para quem está assistindo a gente em casa. Tá? Obrigada e volte mais vezes. Uma bênção, Érica. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar e poder abençoar, né, algumas pessoas com essas dicas. Você que amou esse programa, assim como eu, compartilha, pega esse link e compartilha com todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Nós estamos pela Bem Mais TV, pela Atitude TV, o canal da nossa Igreja Batista Atitude. E para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso ministério, siga a gente no Instagram, Ministério da Família IBA. Maristela, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Volte mais vezes. Seja muito bem-vinda ao Família Mais. Obrigada, Érica.